Olá, muito bem-vindas ao nosso Oi, Céu da gurias. Semana. Muito bem, venham todas. Estamos aqui para falar do Céu da Semana, do dia 6 de fevereiro ao dia 12. 12. Isso. Depois de uma lua cheia no domingo, né? Estaremos Isso. provavelmente ainda sentindo os efeitos dessa lua cheia. Antes da gente começar, quero então mais uma vez dar boas-vindas a quem nos escuta pelo Spotify, quem nos assiste pelo YouTube, convidar vocês para compartilharem os nossos conteúdos com os amigos, as amigas, salvarem para ver várias vezes, porque às vezes é tanta informação, né? Eu vou anotando na minha agenda, mas seguido eu volto no nosso céu para escutar, para lembrar o que era que a gente estava falando, né? Então, salvem, compartilhem, deem o like e apoiem nosso projeto. Muito bem. Isso Vamos aí. lá. Tu sabe, já que eu queria deixar aqui um agradecimento especial para muitas manas aí que nos escutam no. Ai, pra me namorar aqui. Olha, ai, com participação especial dessa charmosa. Da Alicia, que tomou 4 vacinas agora. Judiaria. Mas que é muito forte, né? Ascendente em touro dela, tava falando pra Jéssica, ajuda bastante aí, né? Na recuperação. Tá cantando. Que Bom, voltando. Agradecer às gurias, né? Porque as gurias compartilharam muito o céu da semana passada. E isso também faz com que haja, né, Jéssica, esse engajamento, esses algoritmos aí de que a gente, infelizmente, a gente precisa, ou felizmente, porque daí muitas pessoas podem acessar, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, me senti muito lisonjeada, né? Nós, enquanto dupla, porque quer dizer que faz sentido para as gurias não perdem, né? Então, isso. fico muito feliz, assim, porque a gente está gravando isso aqui, né, gurias, e a gente não está interagindo com vocês, né? A forma de saber se vocês escutam, se faz sentido ou não, é vocês dando esse feedback pra gente. Bah, olha só, fez sentido, não fez, fiz as anotações, foi legal, não foi. E aí eu fico feliz, assim, me senti muito bem, assim, iniciar essa semana com todas Não, essas e até dizer assim, repostagens. né, que a gente fica feliz, agradecida e precisa disso, né? Porque o trabalho ele Isso. acaba se expandindo a partir disso. Não adianta, né? Esse formato que a gente hoje escolheu para trabalhar, Pode falando, vai falando. Bem. né? Esse formato que a gente escolheu para trabalhar, ele nos pede isso, né? Que a interação seja feita dessa forma. E é muito legal porque a gente, de fato, daí se sente conectado a vocês, né? Porque é essa conversa, né, que a gente fica sabendo que uma escutou, compartilhou, falam, comentam, então a gente se sente, de fato, interagindo com vocês. Então, isso para nós é muito importante e faz valer a pena, né? Que bom que está fazendo sentido para vocês. Exatamente, exatamente. Bom, uma coisa Então tá. que eu acho que é legal também de falar, né? Vocês sabem, a gente faz questão de falar para vocês sobre a forma como a gente escolheu trabalhar, né? Nós somos duas mulheres, mães, que honram esse feminino e, e a gente tem outras tarefas, outras missões, né? Que não só essa daqui. E essas outras missões, elas atravessam o nosso trabalho, assim como o nosso trabalho atravessa essas outras missões, né? E a gente busca muito fazer tudo isso respeitando, né? A gente fala muito isso para vocês, né? Respeitando os nossos limites, o nosso sentir.
E aí, dentro disso, você sabe, a gente está em final de. A gente está no início de fevereiro, né? Final de férias, com filhos. Então, a gente está experimentando aqui hoje com vocês gravar esse céu antecipadamente, né? Em função de compromissos familiares. Então, a gente até. Isso está sendo uma experiência para nós, e vou explicar para vocês por quê. Porque para nós, a gente também vai sentindo junto com vocês conforme a alunação vai acontecendo, né? A gente também vai desvendando essa alunação. Então, a gente não sabe como que é fazer um céu com tanta antecedência, como a gente está fazendo hoje, né? Então, a gente está aqui se experimentando. E aí, mais uma vez, o feedback de vocês vai ser importante para nós, né? Para vocês não dizerem, olha, fechou, é isso, a gente, né, sentiu, que eu acho que isso é legal até para a gente, né? Se experimentar nesse lugar também. Acho que é isso. É. Vamos ver, mas acho que vai fazer sentido. Eu acho que Acho que sim não, também. acho que não vai A interferir tanto, diferença mas só é enfim. que a gente sente, talvez, né? Não sei, É, né? A gente porque a gente sente. está vivendo outra coisa, né? A gente está É, sempre, quando a gente faz o céu, a gente faz 2, 3 dias antes, é, né? E não 5 dias antes, 6, como a gente está fazendo agora. é. Então tem essa diferença aí. E É, falando nisso, a gente está com inscrições abertas para as leituras, né? das lunações. Das donações. A Estamos gente vai abrir no dia 5, né? dia 5. Uhum. Então, quando vocês escutarem esse céu, as inscrições vão estar sendo abertas, né? Exatamente nesse período. Lunação de Uhum. peixes. Última lunação antes do ano novo astrológico. Astrológico. Fechamento. É, gurias. Não percam, a gente faz, tem um número limitado de vagas, né? São 26 vagas. Ai, eu preciso, tu não sei se tu vai te enquadrar nisso, né, amiga? Mas acredito que um pouquinho, mas a gente precisa compartilhar mais, né, esses feedbacks das gurias ali no nosso feed, porque é uma lei, para quem não sabe, né, o que é uma lunação? Sempre se inicia aí, né, no início da lua nova, até completar o seu ciclo, né, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, aí temos uma nova lunação na lua nova, e, de novo, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque hoje uma pessoa, que inclusive participou, né, de uma das leituras, de algumas leituras, me questionou quando é que ia ser a próxima alunação, em que fase. E aí eu fiquei me questionando, né? Será que é claro isso para todas? Que o início das leituras de lunações são sempre no início da lua nova? Né? Então a gente sempre procura abrir as vagas ali dessa leitura, que é uma leitura dessa alunação, desse início de lua nova em peixes, que por coincidência, entre aspas, também o Sol entra nessa frequência de peixes, e aí a gente faz essa leitura de forma geral, depois nós fizemos uma leitura de forma personalizada, de acordo com o mapa astral de cada mulher, né, que está ali. Não é só para mulher, homens também podem participar. E é um grupo fechado, né? E a gente sempre abre essas vagas, começa a receber vocês ali na lua cheia, para na lua minguante a gente poder estar fazendo essas leituras, liberando para vocês já começarem com a lua nova afiadas, né? Com propósitos. Isso, Ah, que legal! a gente abre as inscrições bem antes, né? Porque a gente tem toda essa organização. Então, para que vocês na lua nova já estejam com esse material em mãos, né? Para se preparar para essa alunação. Então, não sei se foi isso que ficou confuso, porque a gente abre as inscrições para a próxima Da alunação próxima alunação. na metade da alunação anterior, né? Justamente para dar Isso. tempo da gente se organizar, para que quando a alunação entre, todo mundo já esteja com a sua leitura em dia lá,
né, em mãos. Essa é a nossa ideia, né, de realmente fazer esse momento como previsão mesmo, né, como alinhamento para vocês. Então, por isso que a gente faz com tanta antecedência. Isso. Amiga, com quantos anos uma criança pega uma caneta assim de forma certa? Não sei, amiga, qual é a É idade. porque a Alicia pega a caneta bem direitinho. Motricidade fina, Ali, né? É. ela tá escrevendo com a esquerda e com Ah, a direita, não decidiu qual que ela quer. as Que crianças engraçado. hoje, né? Que isso, minha filha? Ah, tu quer uma Tetian? Ah, nudes. Vamos para os nudes. Então tá, gente, vou compartilhar com vocês aqui o céu do dia 6. Iniciando a semanitia com uma lua cheia no signo de... Opa, opa, olha aqui, ó, o erro. Encontre o erro. Dia 6. Atualiza. O que, meu amor? Oi, minha vida. Aí, com a lua cheia no signo de Leão. Mas às 18 horas, 18h16, mais precisa, 18h14, mais precisamente, ela troca para o signo de Virgem. Olha como vocês podem ver aqui, gurias. Olha a lua aqui, ó. Tá no final. Vamos voltar para aí. Ó, ela tá no grau 28, ali aquele 28 em vermelho. Ai, Alicia, me bateu aqui. Ó, tá 28 graus de Leão. E em seguida ela já tá trocando às 18h14 para o signo de Virgem. Então a gente inicia a segunda-feira com essa energia leonina, né? Que é a energia da criatividade, a energia do. Imagina uma lua cheia, né? Transbordando no signo de Leão, transbordando criatividade, bom humor, vitalidade, alto amor. É... Eu vejo uma segunda-feira para a gente iniciar assim com tudo, assim, sabe? Com. Deixa eu ver se a gente tem algum, porque só tem uma oposição aqui com Saturno, né? Eu ia te perguntar se tem algum momento de lua fora de Lua curso. fora de curso, vou olhar. Eu acho que tem sim. Tem sim, gurias. É das. Aham. Das 11h15 até o horário das 6, às 18h14, quando entra em Virgem. Peraí, amiga, eu vou precisar fazer hoje uma pausa aqui Ah, tá? e já volto. Peraí. Tá, vai, vai. Pronto, voltamos. Obrigada. Tá. Vamos, vamos. Então, deixa eu Tu voltar estava a. tu tava falando da lua fora de curso. Isso, então a gente tem essa lua fora de curso, lembrando que lua fora de curso é quando a lua não faz nenhum contato, né, nenhum aspecto com qualquer outro planeta. Então é como se a lua tivesse solta, né, lá em cima, nos convidando para pisar no freio, né? É um mini Mercúrio retrógrado. Então, assim, evitar discussões, evitar compras grandes, evitar. For muito importante, assim, reuniões, assinaturas de contratos, decisões, nesse período, é interessante deixar para depois. Agora, antes dessas 11 horas, inclusive, é até ideal, tá? Porque uma lua cheia em Leão se fala sobre lançamentos, né? Sobre propostas, sobre clarear as coisas, conseguir visualizar as coisas. E pensando, né, na alunação aquariana, né? Do que nossas sementes, o que nós plantamos lá no início dessa alunação, o que nessa lua crescente a gente conseguiu colocar em prática, o que deu certo, agora é hora da gente estar recebendo isso. Então, isso é muito massa.
Ju, a gente tem os dois lugares, né? Não deu certo, ou eu nem pensei, então, se der, né? Esse dia é um dia interessante para se pensar sim no que pode. O que tu vai plantar na próxima lunação, porque agora nós estamos na lua cheia. E aí é muito interessante que na sombra da lua cheia pode vir também uma certa ilusão, né, amiga? E aí tu começa a fazer listas e listas de coisas enormes e que tu não vai te comprometer depois. Então, cuidado com esse transbordamento, essa empolgação que a lua cheia pode nos trazer, assim, de excesso de informações, né? Ao mesmo tempo que, se temos essa consciência, essa clareza do que a gente queria lá, e não, minha filha não pode botar na boca daqui. Eu botei o chofebre nela, ela tá comendo o chofebre. Ao mesmo tempo que se a gente tem essa clareza, é um momento, né, que nós vamos estar recebendo essas respostas e colhendo, né, bons frutos do que a gente plantou lá no início. O que pode pegar nesse dia é essa oposição da Lua, né, com a Lua que está em Leão, passando para Virgem, em oposição a Saturno, que está em Aquário. Saturno está aqui em cima, ó. E aí eu digo que é uma briga, né? Pode ser até uma opostos complementares, né? Uma briga de ego aqui, feia. Então, calma, vamos sustentar, porque tudo. Eu acho que vale pensar assim, né, Jéssica, que às vezes a gente se pega muito se questionando, né? Olha só, a gente leva um tempo para ver o que a gente quer. E aí a gente começa, quando a gente começa a dar os passos, a gente vê alguns desafios e a gente se questiona, mas será que é isso mesmo? E tem pessoas que têm mais facilidade de permanecer, de persistir, e outras menos facilidades, né? Então, calma, não é hora de decidir nada agora, respira, vê o que está dando certo, o que não dá, e aproveita as coisas que estão, te conecta com essa positividade, com as coisas que estão dando certo agora. Até porque a lua em Virgem tem na sua sombra tem uma pegada de pessimismo, né? Então, cuidado. Quer Até falar mais alguma coisa desse dia? não fico pensando se essa oposição também não é aquilo que a gente fala tanto, né? Que às vezes o que a gente quer não está alinhado com o que é melhor para o todo, né? Para o coletivo, ou até mesmo para o nosso crescimento. Às vezes a gente, Uhum. né, idealiza algo, mas aquilo não é o melhor para o que a gente precisa no momento para crescer, para evoluir, né? Como Saturno, esse pai, né, que vai vir, vai dizer assim, não, mas agora tu precisa disso aqui para amadurecer, né? Então, às vezes a gente pode se deparar com aquilo que parece uma dificuldade, né? Mas às vezes nada mais é do que esse ajuste dentro daquilo que a gente precisa, né? E não daquilo que a gente gostaria ou idealizou. Então, é interessante observar isso também, né? Ô, Jéssica, sabe o que eu fico pensando? Que essa oposição fala sobre equilíbrio. A gente precisa, sim, a gente precisa buscar a nossa individualidade, a nossa independência, a gente precisa assumir quem a gente verdadeiramente é, a gente precisa né, de ter essa clareza, assim, né? Mas também penso que a gente também precisa usar a empatia, né? Olhar para o outro, pensar no coletivo, porque tudo que eu escolho para mim, isso impacta na vida Uhum. do outro. Nós precisamos uns dos outros. Sozinhos a gente até vai, mas quando a gente está com mais pessoas, o caminho se torna mais fluido, é mais fácil, né, para a gente alcançar o que a gente quer, principalmente se a gente está do lado de pessoas que nos apoiam, que têm os mesmos valores, né, entre aspas, mas valores, os mesmos valores, sim, né, porque É. valor é valor.
Então, eu acho que pede muito esse equilíbrio, assim, porque não adianta tu entrar numa energia só muito egóica, né, de brigando, porque eu quero assim, que nem criança, né? Eu quero, e foda-se o resto e passa por cima para conseguir. Ao mesmo tempo que também não tá certo, eu penso muito no que o que eu vou fazer, o que o outro vai pensar, e, enfim, eu acabo deixando de ser quem eu sou, né? Então são sombras, vamos dizer assim, Uhum. tanto de leão quanto de aquário, né? Isso. Tá, muito bem. Vamos seguir o baile. Eu gosto quando a lua tá em gêmeos, que as coisas fluem. Que no caso hoje tá em gêmeos. Só para não confundir, nós estamos É, gravando numa lua em Gêmeos, só para uma você. lua em gêmeos, galera. Tá. Aí agora nós temos dia 7. É uma lua bem dentro aqui, né, da energia virginiana. Virgem, que é esse Mzinho aqui. Ahn, Alice, o que você tem na boca? Deixa eu ver. Vamos lá. Lua em Virgem. Lua cheia em Virgem, de uma forma geral, pede atenção, né? A nossa saúde, a nossa rotina, nosso trabalho, o nosso servir. Então, eu acho que é um dia de bastante movimento, ainda mais se é a lua cheia. E aí, cuidado para não ir para essa sombra, né? Do fazer, 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 fazer e terminar o dia exausto, sem ter um tempinho para si. Eu acho que é um dia de muito de estar em ação. Em oposição a Vênus, que está em Peixes, ó, é uma lua muito prática, né, amiga? Porque lua fala de sentir nossos sentimentos. E então é uma tendência a racionalizar o que a gente está sentindo. E Vênus, que é o planeta do amor em Peixes, fala sobre uma good vibes, né? Uma vontade de. O céu está nos convidando para a gente acreditar mais no amor, acreditar mais na nossa intuição. E aí, em oposição, é justamente essa briga de não saber lidar, né, com o que é prático e o que é unir as duas energias, na verdade. Eu acho que bem isso que eu falei. Tu começa a levar o teu dia muito para fora, trabalhando enlouquecidamente, e ajudando as pessoas, fazendo as coisas, e não tem um tempo ali, né, de respirar, de se conectar, de praticar sua fé de alguma forma. Então, pode ser que seja uma briga, né, desse dia aqui, dessa oposição. E aí, talvez uma saída para nós seja fazer, né, o que a gente precisa fazer, que essa lua em Virgem vai nos pedir, trazendo essa conexão com a Vênus, né? Então, Vênus em não peixes. perdendo essa criatividade, essa intuição, né? Então, traz para o fazer essa conexão da Vênus, né? Sentindo o que está fazendo, presente, estando presente, né? Não fazer por fazer, não entrar naquela loucura do fazer por fazer, né? Então, conecta com o que está sentindo e vai fazendo a partir desse sentir, né? Com criatividade, com beleza, já que Vênus, né, em peixes vai nos chamar muito para isso. Daí não é com a neura, né, da perfeição, mas é com o rigor da harmonia, da beleza, assim, né? Então, acho que a gente tem uma diferença aqui, né? A gente fazer com essa presença e aquilo acaba ficando belo, harmonioso, do que entrar na neura de querer fazer perfeito. E aí, a diferença é como é que a gente vai acabar o dia. Se a gente estiver conectado com a Vênus, a gente vai acabar o dia satisfeita de conseguir colocar tanta coisa, né, em prática e no seu lugar e ver esse resultado e dizer, ah, tá, que bom, né? Se a gente não trouxer a Vênus, a gente vai acabar o dia estressada, querendo controlar, né, aquilo que
muitas vezes não tem controle, né? Então a Vênus aqui nesse dia eu vejo como uma chave para a gente se conectar com esse sentir. E aí ele tem um trígono com Urano, né? Então, até porque a gente pode ter imprevistos, né? Então, tu acorda querendo fazer 1000 coisas e talvez o fluir do dia te leve para outros caminhos, né? Então, saber Uhum. dançar aí, acho que vai ser importante, né? Isso aí. É, eu acho que também temos um dia de muita ação e pouca fala. A Lua em Gêmeos fala sobre Gêmeos, não. A Lua em Virgem, né? Virgem é um signo de poucas palavras, na verdade, né? As palavras são expressadas de forma muito direta. Claro que a gente está com Mercúrio, tá em Capricórnio também. Mas eu estou falando isso porque tem uma quadratura com Marte em Gêmeos. Então, vou dizer assim, ó, se surgir no momento do dia algo que possa te tirar do sério, né, fora da paciência, pensa antes de falar, vê se vale a pena mesmo, né, comprar essa briga, porque talvez as coisas como tu planejou no teu dia não deem certo por causa de alguém, ou, né, de algo, e daí te conecta com a Vênus em Peixes lá para tu poder respirar e dizer tá tudo bem, tinha que ser assim, né, para não se estressar. Lembrando que nada é por acaso, né? Não tem nada que aconteça que não esteja já dentro daquilo que a gente precisa lidar por alguma razão, né? Então, acho que uma coisa que a gente fala bastante aqui é a gente aprender a ler, né, esses acontecimentos, a interpretar o que está nos trazendo, o que está querendo, né, com que a gente trabalhe na gente, né? Às vezes é essa flexibilidade, às vezes é esse aprender a segurar o impulso, né, de falar, de brigar e observar, ver as coisas acontecerem. Então, é interessante fazer esse exercício, né, de se perguntar o que que isso aqui está querendo me mostrar, né? O que que essa cena aqui está querendo me ensinar. Isso aí. E aí, lá no dia 8, é, quarta-feira, a gente tem a Lua ainda no signo de Virgem. Deixa eu ver que horas que ela sai de Virgem. Peraí, filha. Quarta. Só um pouquinho. Ah, tá. Ela vai mudar só no dia 9 mesmo, gurias. Então tá. Certo. Então a gente tem essa lua em Virgem ainda. E aí, com trígono, com Mercúrio que tá em Caprica, acabamos de falar dele, né? Aqui tá Mercúrio em Capricórnio. Bah, eu vejo um dia muito legal de aprendizado, assim. Um dia ótimo para ler, para aprender, para se concentrar em algo que precisa dessa parte mais intelectual, mais prática, do que se aprende. É um dia muito bom para conversas sérias, para tomadas de decisão, assim. Lembrando sempre, né, desse equilíbrio, porque continuamos com a Lua em Virgem em oposição a Vênus, que está em Peixes, mas temos o trígono com Urano em Touro, então o que que é no trabalho, na rotina? Eu vou te dizer assim, ó, no trabalho mesmo, porque a gente está falando de Touro, e está falando de Virgem, e está falando de Capricórnio, né? Os três signos de terra
que falam sobre trabalho, sobre estruturação. Eu vejo o dia 8 um dia super bom para lidar com coisas relacionadas ao trabalho mesmo. Um dia bem prático, assim, uma energia bem racional. Pé no chão. Sabe que eles, às vezes eu fico pensando assim, né? Às vezes é difícil para a gente manifestar, materializar ou colocar em prática muitas coisas que a gente sente, né? E esse é um dia que eu acho que a gente vai ter essa força, assim, e essa clareza, né? De fazer essas movimentações. Porque, né, nos aterrando, assim, né? E também um bom dia para a gente buscar isso, caso a gente não esteja sentindo, né? Então, buscar esse aterramento, buscar essa definição de algumas coisas, né? Que acho que pode ser bem importante, assim, para deixar materializado mesmo, né? Trazer para a matéria aquilo que a gente vem sentindo já ao longo de toda a alunação. Então, talvez esse dia seja um dia bem definitivo, assim, de algumas coisas, né? No sentido de definir e trazer muito claro para nós, né? Uhum. Me veio uma coisa, agora me fugiu que eu ia falar. Alicia, vai estragar o óculos do seu batata. Queria que vocês vissem a cara dela. Vai estragar o óculos do seu batata. Tá, me fugiu o que eu ia falar dessa energia da praticidade. É porque até não sei se é isso que tu pensou, mas vou falar porque às vezes a gente olha para a mesma coisa. Aquela oposição a Netuno ali, né? Também nos fazendo esse convite, assim, do tipo, ó, agora é o momento de trazer para o concreto, né? De fazer esse contraponto e materializar aquilo que se sentiu, que se intuiu, que conectou, né? Então, é um dia que me parece bem assim, aterrador. Tá, é. Não era isso, mas tudo bem. Tá tudo certo. Certo, não era pra eu falar. Dia 9, então, quinta-feira, nós temos Lua entrando no signo de Libra, de manhã cedinho. Isso mesmo, às 5h47. E aí, a gente tem, né, esse trígono ainda da Lua em Libra com o Mercúrio, que está em Caprica. Bah, eu acho que é um dia tão legal assim para trocas. Porque daí tu pensa, desse mesmo trígono com a Lua em Virgem, fala sobre aprendizado, né? Sobre colocar em prática, sobre essa coisa mais prática, assim. Já quando a gente pensa em Libra, a gente já pensa em relacionamentos, né? Com outras pessoas, com outras mulheres, papo sério, sabe? Muito de conversa, assim, de relação. A trígono com Marte em Gêmeos. Olha que massa. Daqui a pouco tu poder compartilhar, né, tudo aquilo que tu aprendeu, acessou, colocou em Isso, prática, né? isso. Porque, ó, olha a briga, né? Porque o Júpiter tá em Áries. E aí tem essa oposição, né? De Lua em Libra com Júpiter em Áries. A briga do ego. Não pega pra ti o que tu aprendeu lá na Lua em Virgem, né? No dia anterior, tudo que tu aprendeu não fica pra ti, né? Como é que fala o ditado que é. Que é, guria? Não sei o que é dada é. Não sei o que é compartilhada. Tá, mas Mensagem aprendida a gente é entendeu. mensagem compartilhada. Enfim, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe. Exato. Isso.
Ai, ai, eu e a minha vontade de falar os que não vem na minha cabeça. Ai, que ódio, inferno. Netuno na casa 3 me ferra. Tá. Que mais, amiga? Que a gente Até tem porque, aqui. até porque a gente tem aquele sextil, né, com Lilith e aquela oposição com Quiron, né? Então, é muito isso, assim, né, da gente não ficar nesse lugar de exílio, assim, né, de tipo, ai, não vou falar porque Aham. não sei se é isso que querem ouvir ou o que, né? A gente entrar Sempre numa, querem. né? Então, assim, sempre tem alguém que vai querer ouvir o que a gente tem para compartilhar, porque se chegou para a gente é justamente porque a gente precisa fazer esse movimento, né? De dividir, de trocar, né? De escutar, né? Também, daqui a pouco até isso, assim, né? Várias pessoas acessando a mesma coisa quando a gente senta para compartilhar, para trocar, é muito rico, né? Porque tem coisas, tem nuances que eu percebi que tu não percebeu, né? Vivências, enfim. Então, é muito rico quando a gente faz esse lugar, né? De troca. Mas é claro que a gente precisa sair, né? Desses medos e dessas inseguranças que a gente pode sentir no sentido de se vulnerabilizar e se abrir para fazer esse momento de trocar, né? É a conexão com a abundância, né? Eu vejo muito isso. Eu sou uma pessoa assim que eu compartilho tudo assim que eu aprendo. Às vezes até na fono, principalmente, né? Quando eu era fono, me diziam, ah, porque tu compartilha, por que que tu não cobra, por que que tu não faz isso aqui? Minha concorrente tinha muitos lances de concorrência, né, dentro da fono. E, cara, eu sempre compartilhei, até dentro da fono. E eu vejo que eu sempre fui uma pessoa muito próspera, muito abundante. Então, eu sou prova, sabe, de que tem que passar adiante. Quanto mais pessoas saber, melhor, né? Tem espaço para todo mundo, tá tudo certo. A gente precisa indicar. E eu acho que esse dia 9 fala sobre isso. Eu sou testemunha que tu é assim. Eu posso. É, amiga, tu Com acha? certeza. Nossa, com certeza. Com certeza. Se tem uma pessoa que é assim, é tu. Tu tem isso muito bem resolvido, assim. Acho muito legal. Eu já falei isso, acho até em outro céu, assim, mas e já falei para ti também, né? Que eu aprendo muito, aprendi muito contigo isso, assim, né? Da gente. E esse é um aprendizado que a gente está sendo chamado enquanto coletivo, assim, né? Que é entender. E isso fala muito dessa alunação aquariana, né? Que é essa Uhum, diversidade. é, Nunca vai ser a mesma coisa, né? A gente pode falar sobre o mesmo assunto, por exemplo, aqui, uhum, né? Ah, vamos uhum, falar sobre astrologia. O jeito que eu falo nunca vai ser igual ao jeito que tu fala, porque é uma outra história, uma outra vivência, um outro lugar de uhum, fala, né? uhum, E a gente sempre fala isso, né? Uma das coisas que a gente acha que as nossas leituras têm tanto sucesso é justamente porque uma complementa a a visão da outra. outra, né? Total. Então, sai desse lugar de comparação e de competição e a gente passa a reconhecer a grandeza que cada uma tem. Então, Uhum. é muito legal da gente se experimentar nesse movimento e comprovar, né? A gente mesma que é isso, que tem espaço para todo mundo, que ninguém vai sair perdendo, a gente só sai ganhando fazendo isso. E Libra é Com muito, certeza. né? Essa energia de compartilhar, né? Isso Acho mesmo. que é Ai, isso. que lindo, amiga. Eu preciso que a gente dá certo. Com certeza, com certeza. Ai, ai, pronto. Momentos, declarações de amor. Agora vamos para Momento. o dia 10. Lua em Libra, né? Lua em Libra é isso aí, né? Só podia, só podia. Ai, Ai, ai. Tá, Lua em Libra. Continuamos com a Lua em Libra, galera. Ó, ai, que olha, linda. sexta-feira, Lua em Libra, com trígono com Sol, Trígono com Marte. Marte. Ó, dia do Ninguém é de ninguém. dia de Vênus, sexta-feira, com Lua em Libra.
Ninguém é de ninguém, galera. Numa alunação aquariana, meu Deus. Bah. E o que importa é o amor. A gente tem que se Olha, não, amar, é isso cuidado, vou aí. falar sério agora. Que legal sair e pegar, né? E lá, 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 lá. Mas assim, ó, quem são essas pessoas que vocês vão trocar as energias de vocês? Tá um lindo dia para se namorar, muito bem, né? Mas aí, com quem que vocês vão trocar? Sair e pegar geral? Ai, só um pouquinho, boca de lixeiro não dá, né? Isso eu falo aqui pra Manu quando ela vai sair. Digo, ai, não, minha filha, boca de lixeiro não dá, né? Então, cuide bem, né? O que vão fazer, onde que vão colocar, onde que vão tirar, né? Aquelas coisas todas. Porque o dia tá bem auspicioso para novos encontros, conversas, rodas de conversas com grupos, com pessoas. É um dia com uma energia bem externa, assim, lua cheia, né, gente? Então vai estar todo mundo bonito, alegre, parceiro. Todo mundo Vejo, bonito é vejo ótimo. essa sexta assim. Hã? Todo mundo bonito é ótimo. Cuidado, cuidado, porque a lua em Libra termina e o efeito passa. Vocês podem dormir com uma pessoa, acordar com outra. Né? Isso aí tem que cuidar, então, porque acontece, né? Acontece porque a gente está na projeção, né? De ver o brilho no outro. Libra é muito isso, né? Enxergar o brilho no outro, se deslumbrar, né? Com o que o outro te apresenta. E a gente não pode esquecer que isso é um cenário, né? Um jogo, uma brincadeira que a gente está enxergando no outro aquilo que está em nós. Então, isso é bem legal, né? Porque às vezes a gente coloca assim, um brilho no outro, né? A Márcia Baja, que é uma professora dentro do budismo, assim, maravilhosa, e ela tem uma palestra, uma aula que ela dá, que ela fala sobre relacionamentos lúcidos. Eu acho que tem tudo a ver com essa energia libriana, né? E ela fala que a gente passa verniz em algumas pessoas, né? Então é isso, assim, é tu olhar e tu te encantar, né? Tu te encanta com aquele brilho que o outro tem. Só que com o tempo, né, o brilho vai passando, né? E esse brilho, na verdade, está dentro da gente. Uhum, Então, cuidado com esses impulsos, né, em direção ao outro de forma cega, né, de forma sem trazer essa lucidez junto. E então esse dia é um dia para a gente se experimentar nesse lugar de troca, mas sem esquecer que é sempre eu e o outro, né? Nunca só o outro, uhum. Ou só eu. ou só eu. Tá. Opa. E daí no sábado, Ai, o que eu fiz, gente? tem lua em escorpião, é muito isso, né? Vai acordar, Cara. Ai, vai, tu roubou minha fala. vai acordar. Dorme com a princesa, o É, príncipe acorda com o sapo. tem que cuidar com as armadilhas. Vamos ver, vamos ver. Bah! Em quadratura, aqui, ó. Lua quadratura com Mercúrio, quadratura com. Cadê o treco? Plutão. Plutão. Com Plutão. Ai, gente. Ou não, né? Ou tu tá consciente, acordou lá, né? Dormiu com o príncipe, seguiu acordando com o príncipe e já de manhã já. Né? Já se emociona. Segue o baile. E Vai filha, a mãe tá falando depender, coisa que não deve. vai depender daquele trígono com Saturno ali, ó. Vai depender do teu alinhamento com o teu karma, com aquilo que tu está curando. Vai depender, né? Isso. Então, dependendo aí do que tu vem cultivando, né? Tu vai saber nesse sábado de manhã se era príncipe ou sapo. Adorei essa história. Eu também. Vou colocar aqui na agenda. Era sapo. Ó, depois vocês nos contem, ó. Quem fizer essa experiência na prática, a gente quer saber se era príncipe ou se era sapo. O que você quer, Saturno, minha filha? Saturno que vai dizer.
Que horas que Tá a lua escutando a entra em Alicia? Escorpião? Tá escutando a Alicia? Não. Não tá escutando a Tu Alicia. tá brigando? Ela quer. Peraí, só um pouquinho, gente. Só um minuto. Que borracha. Por que tu não fala, minha filha? Quero a borracha. Qual é o problema dela, gente? Ai, senhor. Mãe velha, vou te contar. Não pode colocar na boca. Eu tô de olho em ti, Alicia. Olha o que ela tá fazendo. Peraí, gente. Alicia, vem pra cá. Vem aqui. Não pode botar na boca. Eu tô de olho em ti. É. As gurias estão vendo lá o que tu tá fazendo. Dá aqui a borracha, mamãe. Vem aqui. Vem. Tá. É pau. Meu Deus, deixa eu mudar o dia aqui. Eu quero saber que dia que vai, que horas que vai entrar a lua em Escorpião. Escorpião. Tá. É, por favor. Peraí. Peraí. Vou olhar aqui, amiga. Lua em Libra, Lua em Libra. Lua em Escorpião, às 13h30 da tarde, do dia 11. E aí Aí, tem assim, ó, brincadeiras à parte, né? Sempre quando a gente fala sobre escorpião, Alicia, aqui, aqui, aqui. Guria botou na boca, tu acredita? Você imagina, né? Não. Mostra pra todo mundo quem tu é. Fala a verdade. Ó, toma. Mexe aí, ó. Voltando. Lua em Escorpião é sempre um convite a uma catarse, né? Ainda mais com lua cheia. Então, pode ser que seja um dia um convite a uma. Tá, a lua tá cheia, é para fora, é se relacionar, é sexualidade. Mas eu acho assim, ó, pra gente se conhecer, conhecimento, para olhar para as nossas feridas, né? Pra gente sofrer no sentido de cura, né? De acessar aquilo, tu sofre, chora, né? Sofrer o sofrimento no sentido de luto, né? Se permitir entrar nessa energia de luto nesse dia 11 que permanece no dia 12, né? Com a lua em Escorpião ainda. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, essa guria tá demais, gente. Isso que tomou vacina agora, né? Sim, Olha que legal ali, Gé. Olha que legal. Trígono com Vênus que tá em peixes. Cara, domingo é dia de ritual. É dia de bruxaria, é dia de conexão interna. Eu não sei o que vocês vão fazer aí. até porque a gente está indo em direção a uma lua minguante, né? É, Então, aqui eu já sinto já uma energia de cura mesmo e de poder já começar a fazer esse mergulho interno, de tentar buscar essas respostas, né? Nisso que a gente estava falando brincando, assim, mas é isso, né? É entender por que que eu me relaciono com determinadas pessoas e não com outras, por que que eu atraio determinadas situações. Essas respostas a gente busca, né, isso. nesse mergulho de escorpião, assim, né, que vai nos mostrando muito as nossas projeções, assim, do mundo interno. Então, acho que sim, acho que domingo vai estar bem legal para a gente fazer esses mergulhos e poder utilizar a bruxaria aí a nosso favor. Ah, eu vou estar bem mergulhada nesse dia. No mar de Porto Seguro. Olha que fina. Ou na piscina, né? Mas acho que vai ser mais na piscina, mas no mar. Ah, não, não pode perder essa oportunidade. Vai lá no mar, mergulha lá no Ai, mar, amiga, eu vou mergulhar só para tirar uma foto, fazer um vídeo e te mandar em tua por homenagem. favor. Isso, obrigada. Faz assim, ó, vai lá, flutua naquelas águas, deixa as águas te conduzirem.
Ai, coisa boa. Não consigo. Que loucura isso. Acho que eu vou ter que me curar contigo, amiga. É, eu acho que nós vamos ter que fazer Não uma consigo. imersão, literalmente uma Eu imersão, ter que te acho. levar para dentro da água, te colocar para flutuar, assim, ó. E a melhor sensação do mundo é essa, quando a gente se entrega para. Nossa, eu tenho a sensação que eu faço parte do todo quando eu tô nesse movimento, assim. É muito lindo. Eu já não consigo ficar relaxada. Então, Muito doido. é um exercício interessante até, né? Falando agora Uhum. em relação a isso, o que que a gente tem de dificuldade, né? De se entregar, de fluir, Olha, de e olha ali, mergulhar, olha aquela oposição a Urano que tá lá em Touro, ó, os que é apegos. fazer o que tu precisa. Olha só, tu vai te. Vou anotar na agenda do despertador. Eu vou pro mar no dia 12 e vou tentar fazer. Porque assim, o que que é que eu preciso romper, né, dentro de mim que me causa essa insegurança Isso. e que eu não consigo me entregar, né, para esse mar. E que eu sonho tanto, e quando eu sonho me dói, né? Eu acesso coisas ruins, no sentido do sentir mesmo. Então, bah, que interessante, hein? É. Gostei. Porque o mar, ele é muito simbólico, né? Ele representa tudo isso, é a nossa ancestralidade, as nossas emoções, esse mistério, né, do feminino. Uma coisa que a gente fala muito aqui, a dificuldade que a gente tem de se conectar com o feminino hoje é muito esse medo de se entregar para esse desconhecido, para aquilo que a gente não controla. Quando tu tá no mar flutuando, é essa sensação, tu não tá com os pés no chão, né? E tu tá e aí, o que que vai acontecer? Eu não sei o que que vai acontecer. Então, é muito simbólico a gente se colocar nesse movimento e perceber que reações surgem, né? Isso tem alguma raiz que a gente precisa olhar, que eu acho que aquele Urano lá em Touro vai nos ajudar, né? A entender que medos, que apegos que a gente precisa romper. Isso Então, aí. fica a dica no domingo, quem tiver essa oportunidade de fazer esse mergulho, eu acho que é uma boa. Por que que tu tá botando embaixo do sofá as canetas bonitas? Vamos sujar nossa cartinha. Vamos, vamos. Tira, amiga, né? Hoje é tu, eu já tirei. Resgate o seu ser sagrado. Que Acho que essa bonito. nunca saiu, né? Não sei. Resgate do seu ser sagrado. Ai, lindíssima carta. Vamos lá. Pachamama, a mãe terra que tantos nos cuida e nos acolhe, abriga e alimenta, é mesmo uma mãe guerreira. Por tantos anos, veja como tratamos o nosso eu feminino. O masculino esteve em tanto desequilíbrio que sua energia em excesso levou a humanidade a guerras, abuso de poder, violência, intolerância com todos os seres que aqui vivem. E o feminino foi calado, excluído, obje objetificado. Por isso é tão importante o resgate da sagrada energia feminina. Assim poderemos novamente nos permitir sentir as emoções que devem ser incluídas e nos reencontrar como seres cíclicos. Que este resgate, o mundo vai entender, com este resgate, o mundo vai entender que somos todos filhos da Terra e que dela tudo vem. Ao revisitar nossa energia feminina, aprendemos que não precisamos nos defender o tempo todo em estado de guarda, prontos para atacar. Ao invés disso, podemos resgatar sua sensibilidade, amor e força de criação.
por último, e não menos importante, saiba que é na Mãe Terra que existe a abundância. A mamãe sabe. Essa carta nos convida a pensar sobre a maneira como tratamos a nós mesmos e a Terra. É uma lembrança de que a Terra é abundante, de que nela nunca falta nada, mesmo quando não a tratamos bem. Busque seu masculino e seu feminino de forma equilibrada. Quando trabalhamos para isso, olha ali que está escrito, ó, estamos no caminho da nossa própria prosperidade, da prosperidade do planeta Terra. Lembre-se que somos células deste grande organismo e precisamos e merecemos ser saudáveis em todos os sentidos. Uma característica forte da energia feminina é a confiança no mistério. Olha, Viu? É a viu? confiança no mistério. Que a partir do dia de hoje você crie um grande respeito pelo mistério. E que mesmo sem entender o porquê, saiba que esse mistério guarda nada mais, nada menos do que o melhor que você poderia viver. Minha filha, tu tem que acreditar no mistério. Eu acho que você é Ai, muito soma. ela tava fazendo umas carinhas, fiz umas caretas pra ela, querida. Ela Imagina, tá com tomou dorzinha, eu acho. vacina. Ai, que coisa. A gente fica chateado. É isso, né? É confiar nesse mistério. Gente, Tudo a ver com esse feminino que a gente começou lá na semana, né, com a lua em Virgem e terminando com a lua em Escorpião. Olha só que forte, né? Essa energia do feminino e de tudo isso que a gente falou, né? Então, como essa Vênus em Peixes, acho que é isso. É essa conexão, né, com esse feminino. Muito bem. Então é tá, isso. gente? Seguimos. Até semana que vem. Obrigada. Beijo. Beijo.